Boa noite a todos. Agradeço a presença do público, saudação especial aos colegas participantes desse evento. Começamos agora a conversa cruzada intitulada Garantismo, Insegurança e Pena de Morte, os dilemas do pequeno juiz, da obra de Leonardo Schacher, chamada Portas Abertas. Para essa conversa, conto com a presença da professora Marcia Ivana, pós-doutorada em Letras pelo Quebec, atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e uma grande amiga dos últimos anos, que tem participado ativamente do Programa de Literatura que a gente produz junto na TV Justiça, uma das figurinhas carimbadas, que tem um bom percentual de aproveitamento. Também o professor Jacinto, doutor em Direito, professor titular da Universidade Federal do Paraná, professor dos cursos de mestrado e doutorado de lá, advogado criminalista. Os dois, antes de qualquer coisa, grandes amigos, a quem eu agradeço pela presença para participar desse evento. Jacinto pela segunda vez, vindo lá de Curitiba, Marcia Ivana do colóquio pela primeira vez, mas pela parceria de modo geral. Para começar a conversa, de uma maneira bem simples, um autor pouco conhecido, um italiano do século XX, Leonardo Schacher. Quem é esse personagem político, e literário? Para depois eu fazer um rápido contexto da história, eu já sinto então sentar lenha. Bom, boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui. Eu adoro essa parceria entre Direito e Literatura, acho que tem tudo a ver, Direito e Literatura, pelos dois lados, tanto pelo lado das reflexões no direito quanto as reflexões na literatura. Então, o Schacher é um italiano, nascido na Sicília em 1921 e morreu mais ou menos recentemente, em 1989, em Palermo. Ele tem uma trajetória muito interessante porque ele era professor primário, da escola, do liceu, e começou a escrever literatura. Ele escreveu teatro, escreveu romances, escreveu contos, e ele começou a fazer muito sucesso, e isso deixou o Schacher muito entusiasmado e fez com que ele continuasse a escrever. E ele se candidatou ao cargo no Parlamento Europeu, e quando ele começou a trabalhar no parlamento, ele começou a se dar conta daquela estrutura, daquela engrenagem muito cheia de vícios, e ele, um homem íntegro, sério, queria modificar tentar modificar a engrenagem. Ele começou a se dar conta que seria impossível, ou ele teria de entrar no esquema ou sair, e foi o que ele fez. Ele é um dos raros casos que renunciou à sua cadeira no Parlamento Europeu. E isso significou, na verdade, um grande material para o texto literário dele, porque os textos dele, sempre de uma forma ou de outra, vão discutir não apenas essas implicações jurídicas, como a gente vai ver hoje, mas essa estrutura da sociedade cheia de vícios, corrompida, aquilo que é, na verdade, digamos assim, as relações que são aparentes e aquelas relações que, na verdade, são o que está escondido, e é o que, na verdade, comanda o espetáculo. Eu achei ótimo que ela estava com uma máscara de carnaval em Veneza, porque eu acho que é bem o espírito da sociedade que é retratada no Schacher, essa sociedade que tem, digamos assim, sempre uma dupla faceta, aquilo que aparece e aquilo que está escondido. E ele tentou, no seu texto literário, mostrar justamente essa faceta escondida, E tem um outro detalhe que é interessante. Ele percebeu, dentro dessa sua vivência no parlamento, ele percebeu o quão forte era a influência da máfia na Itália. E ele fez um estudo muito aprofundado sobre a história da máfia na Itália. E aí ele tem alguns romances que vão tematizar isso, essa engrenagem que subjaz as estruturas aparentes, e ele vai denunciar a máfia de diversas formas. Uma máfia muito diferente daquela que está nos filmes hollywoodianos, mas é a máfia. Bom, para contextualizar a história, já sendo um livro, uma novela, bastante curto, não tem 100 páginas,
e que nesse evento em que a gente problematiza a figura do juiz, tem uma figura que é o pequeno juiz. Assim, que vai explicar na sequência por que o pequeno juiz. A história é relativamente simples. Acontece um homicídio, acho que ele mata a esposa, né? A própria esposa, e responde ao processo criminal por esse fato. O problema é que isso é nos anos 20, os anos 30 da Itália, onde esse tipo de crime é penalizado com a pena de morte. A história desenvolve com o julgamento do personagem principal, do homicida, do assassino, que no final das contas é condenado, mas não a pena capital. Como é que isso acontece? Por que ele não é condenado à pena de morte? É o que é o mais intrigante. Isso depende da atuação, da participação ativa desse pequeno juiz. Ele é chamado assim o tempo inteiro na novela, no livro, que participa de um sistema processual penal que é o escabinato. Jacinto, a palavra é tua. Qual a importância do pequeno juiz e por que discutir nesse encerramento essa obra? Bom, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui de volta, poder discutir esses temas que são tão caros para a gente, não porque a gente estude, mas porque a gente goza, desfruta lendo dessas coisas. A gente aprende e vive disso que lê. Portanto, essa leitura é uma leitura prazerosa por conta disso, porque não é aquela leitura que a gente tem obrigação de fazer. Então, é um prazer poder estar aqui para discutir coisas assim que são distintas daquilo que a gente faz todo dia, meio por obrigação. Antes de chegar lá, nesse caso típico do Chacha, que é uma lição de vida para nós, é uma lição talvez maior ainda. Talvez fosse o caso, eu só queria digamos, entrar ali no que disse a Márcia para dizer da importância que tem um autor da Sicília. Alguém tem esse peso. Um autor da Sicília não é um autor qualquer, é alguém que reflete aquilo que se tem lá. Seria quase impossível que alguém de fora fosse lá escrever as coisas que os sicilianos escrevem. Ninguém conseguiria escrever, sei lá, o que o Hélio Vittorini escreveu. E a maneira como o Chacha coloca nos seus trabalhos, peças e tal, aquilo que é talvez a expressão máxima da Sicília, que não é a máfia, mas é gente marcada por uma cultura na qual os romanos pesam menos que os gregos. Os sicilianos têm isso. Os sicilianos não só têm uma imensa tradição de procedência, mas o orgulho maior deles não está no fato de terem sido romanos. E a Sarmerina, por exemplo, que é uma joia da humanidade em termos de arte de mosaico, por exemplo, que a Sarmerina é quase como uma exceção dentro daquilo que é a marca da Grécia. A marca da Grécia, naquilo que era a marca na Grécia, mas sobretudo na Sicília. A força da Sicília, dos sicilianos, é a marca do orgulho de serem gregos. Como se eles se colocassem num lugar de iluminar. Não são só eles, né? São os caras do sul da Espanha, são os caras, toda essa gente, né? Que tem lá o contato do Mediterrâneo e que tinha a base dos gregos. Para eles,
Isso é porque, claro, que a gente sabe que não é só os romanos, que para nós Itália é romana, né? Itália é Roma. Não, a Itália dessa gente não é romana. A Itália dessa gente é sobretudo grega. Claro, para eles, antes eram os fenícios. Para muitos, depois foram os normandos. Eu não nem falar do que significa isso, mas quem passou pela Sicília e sabe, conhece alguma coisa como Érite, por exemplo, a cidade de Érite, que está lá no topo do morro, com características normandas, é uma cidade normanda como não se tem no mundo, quem sabe. Tudo isso forma um caldeirão imenso, não é? Faz da Sicília, indiscutivelmente, talvez o lugar mais atraente da Itália. Todo mundo vai para a Itália para visitar Roma, Firenze, Venezia, e quando sobra tempo, depois um dia vai para a Sicília. A maior por isso que eu fiz na minha vida por ter ido, sei lá, 20 e tantas vezes para a Itália, e só nas últimas, por alguma razão, ter descoberto que a Sicília não era máfia, a expressão da Sicília não era máfia, mas máfia é alguma coisa que culturalmente se produziu por lá, por conta dessa estrutura cultural, mas que o que eles têm é alguma coisa muito mais rica. No caso particularmente dele, é porque ele não só é um siciliano, como os demais. Preciso pensar sempre desse modo, né? Coisa do Ettore Scola, por exemplo, sabe? Não está no truque bene, uma característica típica, assim, típica, demonstrar a sensibilidade daquela gente tem. Eles são de fato diferentes dos italianos. Em alguns aspectos, eles são infinitamente melhores que os italianos. Bom, é uma coisa excepcional. Claro, isso é marcado pela inteligência, e isso se reflete na literatura. O Leonardo Sciascia não só é italiano, mas é italiano de Agrigento. Agrigento é uma cidade da Magna Grécia, belíssima, na montanha, e a própria cidade grega está montada na beira da queda do Moro. Então, você de lá não só tem clima do Mediterrâneo, como tem a brisa constante do mar, se vê o mar, enfim, é muito bonito. E a própria cidade medieval é uma cidade muito interessante. Mas ela está num lugar estratégico, vamos dizer, de passagem de quem vem do centro da Sicília para o mar. E isso produziu ali uma maneira de pensar, um modo de pensar muito particular. A Sicília também, de um certo ponto de vista, abandonada pela Itália, se resolve com as coisas que tem. Tanto o ambiente pós-romano dos sicilianos é um ambiente onde o mediano produz uma estrutura feudal. Tem mais, né? Não, estou ouvindo. Turismo, cultura, geografia. Para fazer a base, você vai fazer a base para falar do cara, porque senão você não entende, você não entende porque é possível aparecer. Explica então, já sinto assim, ligeirinho. Explica a questão de não ter a ponte. Como é que faz para chegar na Sicília se não for de avião? Não tem ponte que liga a Sicília ao continente. E aí o trem chega no final do continente, coloca o trem em cima do navio e o navio leva o trem até o outro lado. Não é assim? É verdade. A questão geográfica só termina assim. Miguel produziu uma estrutura e forçou aquela gente a se vincular pelo sangue. É de sangue que se trata. A se vincular pelo sangue. Nós vimos, vocês perderam esse ano, abriu o Congresso para Rafael de Jorge, falou do laço de sangue como fundação pelos albaneses. Talvez mais do que os albaneses vocês falaram dos italianos, dos modernos, porque os vínculos de sangue para eles são fundamentais. É como se a palavra dada é a palavra mantida.
E na pauta do Estado, quem comandava, de uma certa maneira, vinculava pelo sangue, quer dizer, o sujeito se vinculava pelo sangue, de uma certa maneira, pertencer a um determinado clã pelo nome que tinha. Isso de uma certa forma que estudo. Diz, porque o que se tem então de literatura e de descrição da Sicília é sempre alguma coisa que reflete com muita força este lugar que a cultura ocupa, aquela cultura específica deles ocupa nos espaços em que eles operam. Claro, de uma certa forma vai operar, inclusive na fundação da máfia. E talvez essa cultura tão arraigada, essa, digamos assim, identidade tão marcada, talvez dê essa possibilidade ao pequeno juiz que querer tomar uma atitude que se contrapõe à regra total. Né? Exatamente. E as outras... Isso coloca o cotejo daquilo que é a cultura que se tem e as formas como se foge essa cultura, e isso Chacha, lá pelas tantas, neste livro também deixa muito claro, bem claro, quer dizer, como vai se formando, como se vai consolidando tudo aquilo que é o pensamento local nele, a tradição local nele, mas sobretudo como lá, esse pensamento pode, na medida em que é chamado, escotejar com aquilo que é a pressão do externo, nem que isso seja alguma coisa que venha do poder central, e talvez por aquilo que a democracia representativa produz, que é a estrutura legal. Pode vir pela lei, mas se no cotejo se põe na posição de injusto, é alguma coisa a ser afastada. Essa é a questão. Por isso que ele o que faz é simplesmente dar a volta, dar o drible da vaca, vamos dizer, naquilo que era a pressão externa que está colocada aqui. O André Dispen está ambientado nos anos 30. Os anos 30 italianos são os anos do auge do fascismo. Tinha um fascismo que se consolida na Itália, entre outras coisas, produzindo barbárie, produzindo perseguição aos inimigos. Todos aqueles, isso está bem representado por questões que se colocam em relação às fotografias de Giacomo Matteotti, que eram encontradas, socialista, que eram encontradas nas casas, como alguém que tivesse tinha perseguição a quem tem essas fotografias. E a pressão para que, conforme a lei nazista, os crimes graves fossem respondidos pelos tribunais, que eram essencialmente compostos por nazistas, fascistas. Eu acho que é interessante explicar a composição do júri para mostrar por que isso faz. Mas antes do Jacinto falar um pouquinho do juiz, não, ela está dizendo a posição do júri porque não só no escabinado, um tribunal de composição mista, juízes togados e juízes leigos. Juízes leigos na Itália usam uma faixa verde e vermelha, as cores da Itália, verde, vermelha e branca, mas particularmente nesse julgamento, ele faz questão de dizer todos levavam o bottom do partido fascista. O que significa dizer todos eram fascistas e, de consequência, o julgamento se daria como um julgamento comandado pelos fascistas em face do pensamento fascista. Por isso que era praticamente impossível que o julgamento fosse outro que não a condenação à morte, que então tinha sido restabelecida pelos fascistas, como de uma certa forma para mostrar que eles estavam limpando a Itália do crime, da criminalidade pesada. E aí um aspecto interessante é o título do livro, Márcia. A ideia das portas abertas, né? Que, por um lado, é essa, digamos assim, essa restituição da pena de morte daria uma tranquilidade ao cidadão de bem, né? E ele poderia, portanto, dormir tranquilamente com as portas abertas, porque a pena de morte
traria um grande medo, né? Portanto, ninguém vai cometer nenhum crime. Mas eu acho que tem a dupla leitura que pode ser feita aí, que é essa ideia da porta arrombada, na verdade. A porta aberta, ela é muito mais que aberta, ela é arrombada por este regime que se institui, né, de forma coercitiva, digamos assim, e vai comandar a vida das pessoas e ser cada vez mais invasivo. Tem um trecho do livro, posso ler? Que eu acho que é bem interessante para se pensar isso que o professor estava falando. O Partido Fascista tornava-se cada vez mais coercitivo para os que estavam dentro dele e cada vez mais duro para os que estavam de fora. E essa insatisfação, muito espalhada pela Itália toda, em diferentes níveis de consciência, agia justamente em níveis diferentes sobre os 6 do júri, mesmo tendo muito pouco a ver com o processo, a não ser de leve, pelo fato de a pena de morte ter sido sempre considerada fascista, e, portanto, né, foi reintegrada. E mais especificamente, pelo fato de que queriam sentenciá-la naquele caso para aquele homem, como se tornasse um caso modelar, né? Então o fascismo queria usar aquele caso como caso modelo. Por sinal, depois da lei, este caso teria sido usado como o caso que foi escolhido para ser usado como modelo, efetivamente, porque era um caso de um tríplice homicídio de um sujeito que aparentemente era normal, a defesa de uma maneira ao contrário do que se passa na Itália sempre, a defesa não argue a inimputabilidade. Quando muito depois, em alegações finais, vai pedir uma perícia para alegar uma semi-imputabilidade, porque o cidadão, esse criminoso, não tinha nenhum traço capaz de apontar nessa direção, e ao contrário, havia confessado os 3 homicídios, havia praticado os 3 homicídios de uma maneira bárbara, usando a faca, depois em balinha, ensanguentado em seguida, mata assim, começando pela mulher, confessa os crimes e não tem nenhuma explicação. Eles, o que significa dizer, a história está montada, a história do crime, do caso penal, está montada de uma tal maneira que induz a se pensar que não tem outra pena a ser aplicada senão a pena de morte. E os fascistas conduzem um exemplo, que a Sicília nesse aspecto foi um exemplo de fascismo, não é? Nós sabemos que uma das características da Sicília era de ser tomada como o lugar do fascismo. Poucos lugares eram assim, da mesma maneira como, sei lá, Padova e Polônia foram sempre símbolos comunistas na Itália. A Sicília sempre foi modelo do fascismo, então o domínio era muito forte, talvez pela essa própria estrutura quase clânica que eles historicamente foram construindo. Então a aplicação da pena de morte, especificamente nesse caso, só poderia encontrar um obstáculo se a condução do processo fosse uma condução, digamos assim, que levasse a um resultado diferenciado. Para isso era necessário uma defesa eficiente, se não teve, e claro, um juiz que pudesse trabalhar no processo, mesmo contra todas as perspectivas que o caso, para onde ele conduzia, que pudesse trabalhar no processo de uma maneira tal que o réu não fosse condenado. E no entanto, o que acontece, o que acontece é que, por mais paradoxal que possa ser, o caso que é assim, sobre ele e a aplicação do preceito secundário da norma penal, nós temos que discutir, que, digamos, é um caso típico que você olha e diz, vai ser condenado. E a pergunta que fica é, qual é a possibilidade única dele não ser condenado? Se quem estiver lá na condução, digamos, não entender assim. E aí foi a questão da escolha, quer dizer, chegaram nele,
Me parece que ele não tem nome e é identificado como pequeno juiz. Quem é o pequeno juiz, Jacinto? Como é que é isso dentro do escabinato, quando tu diz que tem os leigos e tem os togados? Qual é a função que ele desempenha? Porque ele na verdade comanda o júri. E com isso, no comando do júri, claro que ele não decide pelos leigos. Mas no comando do júri, parece sintomático, principalmente numa escritura assim, que ele desempenhe um papel que possa conduzir, mesmo quem não queira, a decidir conforme ele queira conduzir. Desde que, isso que eu estava dizendo, desde que, ele, na verdade, siga os seus princípios. E que os seus princípios sejam contrários. Então, o caso é de tal maneira escabroso que a única coisa que talvez sobrasse para efetivamente discutir é se vale ou não aplicar a pena de morte. Mas me parece que tem uma outra discussão de fundo que não está só nesse livro, que está em outros dele, que é essa politização do direito, das leis, né? As leis interpretadas à luz de uma certa, digamos assim, né, tendência ideológica, mais ideológica, política, né? E que acaba acontecendo porque as leis são passíveis de interpretação. Então, isso acaba dando a chance de a política penetrar. E é o que está colocado aqui, né? E também em outros livros dele, né? Claro. Esse então parece ser o segundo passo. O primeiro passo é a questão técnica jurídica. Técnica jurídica. Caso X, resultado Y. Em que pese o caso ser assim, um triplo homicídio, com confissão, ter amparo legal a punição conforme a lei fascista. Juízes de orientação fascista, comandados, porém, por um juiz, que de fato ele diz não era alto, mas que, entre outras coisas, era arraigado aos seus princípios. Iluministas. E que decidia conforme os seus princípios. Por princípio, decidia da forma como decidia. Hoje a discussão hoje não é. Por princípio, decidia da forma. Agora eu preciso pegar o óculos sem óculos. Enquanto ele pega o óculos, esse livro, Marcivana, tem um filme dos anos 90, inclusive premiado esse filme, é uma produção independente que se chama Portas da Justiça, que se encontra no YouTube à disposição. O Dia da Coruja. É uma outra obra dele, O Dia da Coruja, que também é muito interessante, que também tem um assassinato, e ele também tem uma discussão política muito forte, mas aí já envolvendo a máfia, e a máfia como uma força que também, e aí eu acho que tem uma coisa interessante de se pensar, é essa noção assim, da figura do juiz, que pode ser, digamos assim, tranquilamente contornado, né? Via política, via máfia, porque aí, no caso do Dia da Coruja, os juízes são todos comprados pela máfia. E aí o inspetor não consegue, embora prenda os responsáveis pelo crime, não consegue julgá-los porque os juízes estão todos comprados. Então eu acho que tem sempre essa discussão a figura, né, do ser humano que interpreta a lei e que é capaz de dizer culpado ou inocente, que está lá na figura do juiz, o quanto ele é suscetível a esse tipo de interferência, seja uma interferência política, seja uma interferência da máfia, do dinheiro, ser comprado, enfim. No Dia da Coruja, os juízes são comprados. No Portas Abertas, ele consegue convencer e conduzir o julgamento de modo que a sua resposta prevaleça. Quando termina, ele vai visitar o Procurador-Geral, pedido do Procurador-Geral. E no diálogo, isso fica bem, a história se ressignifica aqui no fecho. Ele diz: mas o senhor não acha que está procurando álibis para si mesmo, para a vaidade, podemos bem dizer isso, do seu protesto, dentro de um contexto que só lhe permite carregar de sofrimento ainda maior o ser humano sobre o qual o senhor concentrou a defesa de um princípio
e que afinal, na defesa deste princípio, não foi levado devidamente em conta o sofrimento daquele homem? Aí ele responde: concordo que a defesa do princípio, para mim, contou mais do que a vida daquele homem. Mas é um problema, não um álibi. Eu salvei a minha vida, os jurados a Deus. O que pode até parecer muito cômodo, mas imagine o que aconteceria se na cadeia todo juiz cuidasse de salvar a própria alma. Aqui que está o ponto. Aqui está o ponto. Quer dizer, quando você diz decido por princípio, o que se está a dizer? A única coisa que tem, que digamos, é o passo que vai para além desse, é exatamente quando se diz: não sobra mais nada, e daí mais nada você pode esperar, como se tivesse uma situação definitiva e que não tem mais nada a esperar. Quando não se tem mais nada a esperar, num primeiro instante, a única coisa talvez que se possa esperar é um juiz que decida por princípio, se em questão estiver alguma coisa que viole, entre aspas, sua própria consciência. Não vou mandar matar alguém. Bom, matar não. A pena aqui não é alguma coisa que cabe para nós. Isso não se discute. Isso é cláusula a não ser discutida. Percebe? Isso é uma construção. O ser humano é assim. O ser humano, se puder eliminar, elimina. Isso e o mais construído democraticamente é alguma coisa cultural a ser introjetada. E usa essa palavra bem usada, porque ela está ligada a um determinado lugar da gente, é aquele que você não põe em causa. É um pouco que salva essa bosta desse país. Porque esse país, ao contrário do que a gente vive imaginando, a essa grande maioria das pessoas são honestas. Olham para os bens dos outros e nem pensam: vou roubar, vou pegar para mim. Ao contrário, se puderem, protejam. Ó, o senhor perdeu o seu documento. A massa do nosso povo é assim. O nosso povo não é sacana, não. Mas como isso é alguma coisa que se toma da cultura, e em nós, Levi-Strauss tinha razão, funciona como um mecanismo secundário de barreira para aquilo que são, digamos, as nossas realizações funcionais. Cara, se não fosse assim, nós atacávamos a mulher na praia. É tudo que a gente quer, atacar a mulher pelada. Mas a gente não ataca, velho. Tem alguma coisa que segura. O que nos segura? O que é que segura a gente a não roubar, não atacar a mulher na praia, não matar o outro? Tem alguma coisa que em nós está presente. Você às vezes nem sabe por quê. Mas você diz: eu não faço. De repente, se alguém de fora, mesmo que teoricamente legitimado por uma maldita lei fascista, nazista, do Collor de Mello, da Dilma Rousseff, sei lá de quem, se impor, você diz: eu não faço. Veja, é como se você incorporasse pela cultura alguma coisa e tomasse aquilo como um princípio na própria construção do que você vai realizar. Isso eu não faço. Eu acho que os protagonistas do chat, eles têm um traço em comum, que é esse idealismo e agirem pela própria consciência, mesmo que isso signifique que há um sistema maior que vai, digamos assim, engoli-los, e que é o caso dele, né? Que, bom, mesmo que lá adiante ele seja condenado, eu estou com a consciência tranquila que eu absolvi, né? Ou melhor, não dei a pena de morte. Eu disse, esse é o ponto mais, a mim, desse livro saltam fora duas coisas, três excepcionais. Essa é uma delas. Porque a leitura que ele faz, que é a leitura daquilo que a cultura da Sicília produz nas pessoas, e que nas Sicílias as pessoas são boas e não são mafiosas, ou seja, a máfia na Sicília é uma determinada organização de pouca gente. E isso para nós tem que ser tomado também em consideração. Eu sistematicamente tenho falado que na Rocinha moram 300 mil pessoas, e quando muito 300 bandidos.
vai tomar banho. A Rocinha é plena de gente de bem, vamos colocar assim entre aspas. Gente que trabalha, que se enfim, gente como a gente não é a grande massa desse povo. Não dá direito a ninguém olhar para a Rocinha, olhar para um outro e dizer, aí todo mundo é bandido, que é o que os caras fazem da vida que entram lá e matam um monte de gente. Isso desse livro é excepcional, porque traduz do que da cultura, digamos, se incorpora. Só que o problema, e é o segundo ponto, é que isso por si não é suficiente. Porque não basta tão só que você, por princípio, não atue. Dentre outras coisas, porque o cotejo, a estrutura da nossa cultura, é que a realização deve ser feita conforme a lei. E aí, dentre outras coisas, você precisa obrigar que o sujeito desdiga aquilo que para ele é mais do que um dever, às vezes uma obrigação. Para ele, por exemplo, aqui, mais do que um dever, era uma obrigação. Aqui cabe o conceito de obrigação, era uma obrigação. Às vezes, porém, tudo isso não basta. E esse talvez seja o nosso verdadeiro ponto. Porque não raro, ao contrário, com muita frequência, há uma adesão às regras, há uma adesão ao cumprimento das regras como elas são colocadas. Então, isso se realiza. O dilema todo está no fato, e daí a beleza talvez, até onde ele vai, vamos dizer, é que, para além disso, só o que possa ser efetivamente uma manifestação inconsciente que desdiga a própria ação, que é o que ele não mostra, vamos dizer, mas é o que mostra o Heineken no filme alemão, aquele que ganhou o Oscar e que chama A Vida dos Outros. Antes, Silvana, o pessoal da organização pode recolher perguntas e encaminhar direto, que eu passo aos nossos convidados, por favor. Eu acho que dentro dessa noção da minoria e da maioria, eu acho que tem uma coisa também que é comum nos romances dele, é que essa minoria, ela se impõe através da força, né? Através da violência. Tanto a máfia, que é uma minoria de fato, mas ela silencia através do medo, através da violência, e é o que vai acontecer com o fascismo. Né? O fascismo também vai se impor via a violência, enfim, o medo, né? Eu acho que tem uma grande discussão aí a respeito do medo, o quanto o cidadão age por consciência própria ou por medo, ou age ou não age, né? A ação ou a inação em função do medo dessa estrutura, mesmo que ela seja, digamos assim, representada, esteja na mão de uma minoria. Na mesma linha, Jacinto, do que tu estavas falando desse trecho, depois do julgamento, o pequeno juiz tem uma conversa com o procurador-geral, em que o procurador-geral diz para ele o seguinte: por que tu insiste nesse posicionamento, nessa postura, nessa atitude, nesse princípio, se tu sabe desde já que o tribunal vai reformar a vossa sentença? Então, como tu estava contido até agora para provocar ainda mais, né, o pessoal está esperando, já se tem que se soltar. Como é que é julgar contra o pai, contra um tribunal? Ontem teve aqui o Alexandre, estava presente, o Maurício Ramírez, né? A dependência que a gente tem de juízes como pequeno juiz, que de pequeno juiz não tem nada, justamente uma metáfora para provocar essa questão. Ele diz que o pequeno juiz é grande quando decide como. Ele mostra, no livro ele mostra isso muito bem, porque quando vai falar com o procurador-geral no final, ele diz: eu estou tranquilo, eu decidi. E o procurador diz: mas você sabe o que vai acontecer com isso? Sim, acontece o que acontecer, isso é fácil de ver. E ele ainda pode ser censurado, né? A Corte de Cassação seria, está traduzido mal aí, com certeza, a Corte de Cassação vai reformar essa decisão, vai mandar de volta para a Calmuto, esse troço não vai ser processado lá, vai ser processado no Tribunal Agrigento. E o juiz penal do Tribunal de Agrigento é alguém que gosta da pena de morte, quer aplicar. É um fascista que quer aplicar a pena de morte. E ele vai aplicar a pena de morte. É por isso que ele disse o que ele disse. O sinal é interessante. Dele é interessante, não é? Dele é interessante, porque ele vai buscar
fundamentos a partir de textos que, de uma certa forma, consolidem sua posição. Mas ele descobre, é o ponto, né? Ele descobre dentre os jurados um camponês que tinha lá uma casa com uma francesa e tal. Ele descobre um camponês que tem o mesmo modo de ver a coisa que ele, ou seja, que também não admite aplicar a pena de morte. Isso era alguma coisa que valeria a pena ver, que vale a pena ver para que se veja como é mesmo um problema cultural, quer dizer, é mesmo um problema de introjetar aquilo que funciona, que funcionaria para nós, uma construção da cidadania. E dentro dessa noção de representação, né? Então, o fascismo representa uma fatia da sociedade que é a favor da pena de morte, e ele representaria uma outra fatia da sociedade que é contra a pena de morte, né? E o problema é quem é que está no poder naquele momento, né? E aí, quem está no poder é que vai ter a última palavra, que é o que o autor diz para ele. Porque um autor escreve, um autor como o Sciascia escreve sempre sobre os mesmos temas. O que um autor como esse pode oferecer, no caso do direito, já que esse é um tema recorrente das obras. Ele escreve também, o Calvo conhece, 1912, 1912 mais um, que tem a ver com morte portuguesa, etc. Olha, na verdade, agora, eu acho que Morte do Inquisidor. É ele com o alter ego dele, Diego de Lamartine. Morte do Inquisidor, que é também um cavalo. Na verdade, eu acho que os autores, em geral, eles acabam tendo, digamos assim, um nicho temático, né? Os autores acabam escolhendo algo de sua proximidade e falam muito sobre aquilo. Às vezes colocando em primeiro plano, às vezes colocando em segundo plano. Eu gosto muito de uma frase, de uma resposta que o Fellini deu uma vez para um repórter. O repórter perguntou para o Fellini, e o seu novo filme vai falar sobre o quê? Ele disse assim, sobre a mesma coisa. Eu sempre falo sobre a mesma coisa nos meus filmes. Então, o Fellini, na verdade, resumiu a coisa, né? Woody Allen também, né? Sobre a mesma coisa, eu sempre falo sobre a mesma coisa. Woody Allen seria um outro exemplo também. Então, o Sciascia não é uma exceção, né? Na verdade, é assim, mais ou menos, que os autores se comportam. Eles escolhem certos nichos, mesmo que a temática mude, o tratamento às vezes é muito similar, e ele vai aproveitar a própria experiência para questionar muito e criticar muito a estrutura daquela sociedade que ele está vivendo. Ele está vivendo num momento muito complicado, né, da Itália e da Europa. Mas se a gente olhar bem, Machado de Assis falou sobre o quê? Sobre o Rio de Janeiro, né? Enfim, Proust falou sobre o quê? Sobre a França que ele viveu ali, a sua experiência. Na verdade, o Sciascia é a regra, é assim mesmo, né? Três questões aqui que dizem mais ou menos respeito ao mesmo tema e pode acrescentar, mas temos ainda mais 5 minutos, um pouco mais. Primeiro, não compreendi a razão específica do juiz ter julgado de maneira contrária ao que era de costume, né? Falaste já que ele decide por princípio. Segunda, se esse pequeno juiz seria um juiz de um modelo garantista, né? O que o garantismo teria a ver com isso e não tem a ver com isso. Terceira e última, encerradas, há uma certa mentalidade inquisitorial que ainda ronda o imaginário dos juristas e que impede assim novas mudanças. O artigo 212 do CPP é um belo exemplo, mas para além dessa mentalidade, por que no seu olhar ainda há essa resistência? Conformismo dos juristas? Pergunta na veia. Pergunta na veia, mas a questão é assim. Jacinto participa da redação do novo Código de Processo Penal, é membro da comissão. Garantismo não se presta a ir até aqui. Aqui está para além do garantismo. Aqui o que a gente pode observar é um pouco a estrutura das opções,
que se dá, eu vou repetir, e aqui está a importância, digamos assim, da psicanálise, se dá na medida em que está introjetado. Isso não é alguma coisa que você tenha como teu comportamento se não tiver introjetado. Por isso que eu insisti tanto na cultura. Se não tiver, você até faz, quando for possível fazer. Se não for, como nesse caso não era, você não vai fazer. Então é por isso que eu estou insistindo tanto nesse ponto. É alguma coisa que deve fazer questão nas pessoas. Não é uma questão só racional. A razão não dá conta de se colocar contra o sistema de uma maneira tão deliberada, vamos dizer assim. Tem alguma coisa a mais. Tem alguma coisa a mais que fala no sujeito, de modo tal que ele, por princípio, e por isso que eu estou falando de princípio. Princípio é uma palavra que se coloca lá no começo das cadeias, no lugar daquilo que se não tem para dizer. Princípio não é essa brincadeira que se está fazendo hoje em dia, não é essa safadeza que se está fazendo hoje em dia, de inventar que tudo é princípio. Por isso que hoje de manhã nós falamos dos princípios imemoriáveis do reino. Depois descia um professor Calvo, e ele dizia, não, de fato, os juízes ingleses não criam nada. Eles não criam nada porque eles são memória viva. É por isso que common law é um just-made law. Mas esse fazer, esse verbo fazer que está aí, e que depois resultaria naquilo que é to account, né? O accountability, aquele esclarecer, é um esclarecer, mas dentre outras coisas, da memória dele, que está impregnada, digamos assim, na sua própria estrutura. É alguém que se estrutura democraticamente, porque milenarmente o princípio era desse modo, mesmo que ele não saiba de onde tem aquilo. E por isso que eu dá porque inventando qualquer coisa. É por isso que eles podem não ter lei e ter uma estrutura democrática. E nós podemos ter um monte de lei e não ter nada de democracia. Mas veja como é propício de chegar lá, só queria mostrar isso. E por isso respondo a outra pergunta. Ele foi visitar esse camponês que participou do conselho e que não votou pela pena de morte. Foi visitá-lo lá na fazenda do cara, lá na terra do cara. Na hora de ir embora, um diz para o outro. Veja como está, significa isso tudo aqui, o que significa-se por princípio, não é? Que é um negócio que está faltando muito para nós, lembrar para as pessoas que deve ser assim, Eu digo para meus alunos, vocês estudam numa universidade federal, deve vir a aula por princípio, porque quando você não vem, tem um povo lá se matando, trabalhando para você vir dar aula, custa caro demais, o povo está pagando para você vir aqui. Você não tem que dizer, estou pouco me lixando. Você não está pouco se lixando, você tem que vir para a aula, você tem que viver mais do que isso, tem compromisso com aquilo que é o nosso futuro. Veja como é por princípio. Agora, isso eu posso reclamar, mas eu não posso trojetar no cara. Na hora de ir embora, um diz para o outro, admirei-o muito na Câmara do Conselho, na hora do julgamento, na Câmara do Conselho. O Senhor, olha bem, o Senhor conseguiu levantar o problema da pena de morte em seus termos mais angustiantes, sem nunca falar diretamente no assunto. Responde o juiz, o Senhor também. Estou convencido de que sem sua intervenção, o êxito da votação, ele diz, só tive que seguir a sua linha de pensamento. Mas quero dizer-lhe, mesmo que o senhor já tenha percebido que resolvi tomar parte do júri, justamente por isso, um gesto contra a pena de morte. Giunite dizia, grande Giunite, primeiro presidente do Conselho Italiano, Giunite dizia que em nosso país a ninguém se recusa um charuto ou uma cruz de cavaleiro, e tampouco um atestado médico falso quanto a isto. E não teria sido nada difícil para mim
arranjar um testado médico falso e não ir participar do júri. Aí o outro disse, para dizer a verdade, eu mesmo poderia ter evitado, o juiz disse, para dizer a verdade, eu mesmo poderia ter evitado aquele processo, o que aliás me fora calorosamente aconselhado pelos meus superiores, mas vi nele a questão da honra da minha vida. Vejam bem onde está ligado. Onde isso está ligado? A honra da minha vida, da honra de viver. Aí o outro disse, e conseguimos, e completa. O que poderá acontecer agora? E o juiz responde, nada de bom. Veja como se coloca no lugar da própria estrutura, né? Uma questão de honra. Agora, última pergunta. 212, que é só um exemplo para isso. Você pode fazer 500 mil leis que aparentemente respondam democraticamente. Se não se quiser cumprir, você sempre vai achar um viés, um sentido que a interpretação te dá para fugir do cumprimento. Vocês querem ler sobre isso? Leiam uma tese do professor Carlos Carco. Quiserem aprender sobre isso, é lá que é preciso ler isso, dentre outras coisas, mas principalmente por lá. Para uma opacidade tal, nas estruturas de modo tal, que se você quiser, cada vez mais nós estamos convivendo com isso, se você quiser, você vê tudo a tudo. Basta que você dê duas palavras e você constrói uma infinidade de sentidos. Estou com o tempo estourando. Marcivana, pergunta simples, Jacinto encerra. Jacinto acabou de ler um trecho que explica uma coisa da qual todos nós aqui, Calvo, os demais, Carcova, Alicia, de há muito estamos convencidos, Vera, de que alguns livros como esse são mais importantes para aprender questões jurídicas e pensar problemas jurídicos que a grande maioria de manuais que vendem e empurram em vocês. Mandam ler Beccaria, né, que é uma leitura obrigatória, um iluminista, mas as mesmas questões, os mesmos problemas estão nesse livro do teatro. Por que esse autor, por que essa obra, Marcivana e Jacinto, encerramento em 2 minutos? Eu acho que a atualidade dessa novela está justamente nessa discussão sobre a consciência, né? Então, a consciência individual, ela pode ser superior a essa estrutura maior, né? E quem sabe os pequenos movimentos de consciência individual de cada um conseguem de alguma forma mexer nessa estrutura maior. Caso a pessoa tenha algum tipo de ingerência como um juiz, quem sabe vai chegando e vai havendo modificações, nem que sejam aos poucos, né? Eu acho que isso é muito importante ainda nos dias de hoje, quando a gente tem ainda uma sociedade ao mesmo tempo com uma estrutura muito moderna, tecnológica, mas algumas coisas ainda muito arcaicas em termos de relacionamento, em termos de estrutura de pensamento mesmo, né? Eu talvez, como um bom estudioso do direito, diria a mesma coisa que a professora Márcia: compulso. É um problema de consciência, mas mais do que um problema de consciência, é um problema de compreender o lugar que o inconsciente tem na estrutura dos sujeitos. Não se trata simplesmente de dizer assim, eu cumpro a Constituição. Para nós. Não se trata de dizer eu cumpro a Constituição. Porque nós sabemos que nós somos poucos em relação a esse ponto que não cumpre a Constituição. Nós sabemos quanta pena de morte tem praticada, executada no Brasil todo dia. Não se trata só de dizer eu não faço isso. É preciso que se diga eu não faço isso por princípio. E se perguntarem o que significa esse princípio, você talvez tenha que dizer eu não sei, porque você de fato não sabe.
Por isso que é inconsciente isso, mas é preciso introjetar a estrutura democrática na medida do possível e de uma forma tal que você não faz porque você não faz. Você não rouba porque você não rouba. Você não assalta o cofre público porque você não assalta o cofre público. É isso que faz com que você fique indignado quando os outros façam isso. Porque aquilo mexe com você em um lugar talvez que você nem você saiba que está mexendo, você só sabe que está puto da vida. Mas não foi o teu carro que roubaram, mas é um negócio que não pode acontecer. Não tem saída, não tem saída. Claro, é pela consciência que nós vemos o mundo, mas tem alguma coisa a mais. Então, é evidente que é um esforço espiritual. E é evidente que isso ressignifica também o lugar do coletivo, o lugar do público, para nós, não é? O coletivo no qual pesa as singularidades. Mas este fato da introjeção aí, para nós é vital. E outro, por exemplo, do caso específico de Sciascia, outro autor italiano, mesmo autores de peso, um piemontês como Levi, por exemplo, não escreveria isso. Levi pode escrever Dio é a barata dela, isso, uma coisa assim. Um piemontês poderia escrever sobre o campo de concentração de Dachau, aquilo que o Levi escreveu, mas não conseguiria escrever um livro assim. Isto é um livro dessa forma aí, colocado dessa forma, é um livro que só o siciliano consegue escrever. Porque a cultura deles é uma cultura que produz, de uma certa maneira, tão forte essa questão, e que se não coloca só em relação a esta questão, não é só esta questão, é um comportamento de vida, é um padrão, é um modo de ser, Mas mesmo sendo siciliano, acho que vale para todos. Ele consegue ser universal. Falando porque é uma maneira de ser. Seria como eu dizer que nós não conseguimos escrever o que se passa lá no Pampa. Eu não conseguiria escrever. Da mesma maneira que eu não sei se conseguiria escrever aquilo que se passa lá na Caatinga do Nordeste. Aquela gente tem alguma coisa deles que a nossa expressão seria muito complicada para a nossa expressão da cor. Né?